Paulo inicia a vacinação de crianças contra a Covid-19. 64 mil doses já estão disponíveis. Programa Educação pelo Trabalho para a Saúde recebe inscrições de bolsistas. Como o esporte alcança gerações e modifica a vida de quem pratica atividade física. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Que bom que você está com a gente. Seja muito bem-vindo. A partir de agora tem Notícias do Bem aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você que estava acompanhando aí o Manhã IPP, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora para as notícias, para acompanhar as informações, também, claro, seja muito bem-vindo. Fique com a gente, né? A gente tem 1h30 de muita informação para você a partir de agora. Além de todos esses destaques que você conferiu aí, a gente ainda vai falar de muitos outros assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, aqui a gente fala de tudo, né? Prestação de serviços, a gente fala de saúde, fala de agronegócio, fala de ciência e tecnologia. Enfim, tudo que é bom, tudo que é bacana, passa aqui pelo nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Exato. Terça-feira hoje, né? Nada escapa. Exatamente, terça-feira já, a semana tá ali, começou de uma forma tranquila, né? Tá passando assim tão gostosa, né? Tá suave. E você, como é que você está nesse início de semana? Comente, compartilhe aqui com a gente, participe da nossa programação. Manda um abraço especial para o Ricardo Reis, está aqui com a gente. Marisa Alves, assistindo a gente, assistindo de espera, Feliz Minas, né? Uhum. E, claro, a Edgleide também aqui nos acompanhando. E, claro, que eu tenho certeza, não escreveu ainda não. Não escreveu ainda, não se manifestou, mas tá aí. O nosso reverendo Marco Severo também está nos acompanhando e transmitindo na Rádio Rumo ao Sertão. Então, muito bom ter vocês aqui e todos vocês que ainda não deixaram uma mensagem aqui, mas eu estou acompanhando pelos números e que está crescendo, está aumentando. Maria também, a Vaneide Maria Santos também está nos acompanhando. Que bom ter vocês aqui com a gente. Fiquem à vontade, né? Compartilhem, deixe o seu bom dia, o seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, enfim. Interaja com a gente, esse espaço é todo seu aqui no nosso Notícias do Bem. E a gente está aí, rumo a 1 milhão de inscritos. Passamos dos 900 mil, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, né, Tainá? É importante que você se inscreva. Nos ajude, né? Ajude o canal a crescer e tornar cada vez mais relevante. Aliás, não é sempre que nós encontramos um canal com conteúdo tão relevante assim, verdade. né? Conteúdo cristão de qualidade, 24 horas por dia. Não é sempre, não. Aproveita, faça a sua inscrição e ative o sininho para você receber as notificações. Assim, sempre que estiver começando um programa novo aqui na IPP-TV, ou sempre que estiver começando um evento ou um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma conferência, enfim, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Perde nem um segundinho. Vamos lá? Vamos Como começar? agora, né? Vamos de notícias? Vamos lá. Olha só, mais de 7.500 bolsistas, entre estudantes, professores, universitários e profissionais da saúde, podem ser beneficiados com o programa de educação pelo trabalho para a saúde. Pois é, o investimento total deve superar os 49 milhões de reais. Com o tema Gestão em Saúde e Assistência à Saúde e suas interfaces, o edital vai ofertar bolsas para professores universitários, profissionais de saúde e estudantes de graduação na área. O objetivo é estimular práticas de ensino e aprendizagem de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais de 49 milhões de reais deverão ser investidos nos próximos 12 meses. O programa também atende à necessidade de qualificar pessoas que atuam principalmente na atenção primária. Que nós queremos qualificar os profissionais na assistência, mas também na gestão. E essa eficiência ela só se dará na medida máxima do possível se nós tivermos a qualificação na ponta de quem está gerindo o sistema de saúde e naqueles que estão levando a assistência de qualidade para os brasileiros que precisam do nosso Sistema Único de Saúde. Nós vivemos uma emergência sanitária de importância internacional, uma pandemia. Eu diria que
uma missão complexa, mas também é uma oportunidade para mostrar a todos a importância do Sistema Único de Saúde. Hoje ninguém duvida da importância do Sistema Único de Saúde, que tem sido a grande trincheira para salvar a vida do povo brasileiro durante essa situação de complexidade inerente. O programa é uma forma de oferecer mais qualidade para usuários do sistema. O projeto também será aplicado para reabilitar pessoas que tiveram sequelas da Covid-19 e outras comorbidades. E o PET Saúde, na sua 10ª edição, vai tratar da interprofissionalidade de reabilitação e gestão qualificada do SUS. A gente vai escolher os 120 projetos que em 12 meses puderem trazer iniciativas para reabilitar os brasileiros que tiveram Covid, que ainda terão Covid. Então, é uma oferta do SUS voltada para a gente oferecer cada vez mais qualidade aos usuários desse grande sistema, e somos todos usuários deles em algum momento da nossa vida. Então, o PET amplia na sua 10ª edição mais 1.000 bolsas. O PET destina, dessa vez, quase 49 milhões para incentivar preceptores, alunos da graduação em saúde, profissionais lá da ponta das unidades de saúde, para que a gente, em 12 meses, entregue ao SUS projetos que possam ser aplicados para reabilitar sequelados da Covid e, claro, de outras morbidades que nós também nos deparamos. Então, essa é a nossa missão, através da educação em saúde, ajudar a mudar o Brasil, construir o Brasil que todos nós queremos. A expectativa é de que mais de 120 projetos sejam selecionados. Até 7.500 bolsistas poderão ser beneficiados. Serão contempladas as iniciativas que promovam estratégias de formação em saúde e que sejam capazes de desenvolver práticas profissionais para a atuação em equipe, com ênfase em ações de ensino-aprendizagem direcionadas para os atuais contextos, inclusive para a pandemia de Covid-19. Muito bem, os interessados têm de 24 de janeiro a 22 de fevereiro para inscrever os seus projetos. A seleção vai ser de 2 a 21 de março e o resultado final está previsto para o dia 1º de abril. O início das atividades está previsto para dia 2 de maio de 2022. O edital já está disponível para acesso na página www.gov.br/saúde/pt-br. É www.gov.br/saúde/pt-br para você ter todas as informações. De repente você consegue, né, encaixar seu projeto aí, ser um dos bolsistas desse projeto de educação pelo trabalho para a saúde. É isso aí, ó, gente, uma oportunidade. O uso da internet cresceu durante a pandemia. Certeza isso, Claro, ó. né? Óbvio. O Brasil, quase escorreguei. O Brasil registra hoje 152 milhões de usuários, o que corresponde a 81% da população com 10 anos ou mais. Pois é, o último relatório da consultoria APPN indica que em 2021 os usuários no Brasil passaram, em média, mais de 5 horas por dia no smartphone. Entre os aplicativos sociais, o WhatsApp e o TikTok têm os maiores tempos de uso. Os usuários passam, em média, 29 horas por mês no aplicativo de mensagens. O WhatsApp também foi apontado como o aplicativo que os brasileiros mais abrem ao longo do dia. Uau, por que será, hein? Mas como a internet consegue exercer essa influência direta na vida comportamental e social das pessoas? Como? Quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello. E você, quer saber como é que anda a sua vida aí com esse aparelho, hein? Pode participar aqui, viu? Se tem dúvidas, tem curiosidades, deixe seu recado, deixe sua pergunta aqui no nosso chat. Participe, nós contamos com a sua participação. Esse é o momento. É verdade. Deixa o celular de lado? Não. Usa o celular e participa com a gente aqui. Esse negócio do celular realmente é uma conversa, viu? Porque a gente não consegue, parece que a gente não consegue mais viver sem esses smartphones, né? A gente sai de casa, se a gente esquece o telefone em casa, parece que a gente perdeu o braço, né? Uma coisa maluca. Ficou sem a bolsa, ficou sem o documento, ficou sem o cartão de crédito, Tu fica até sem a bolsa, mas sem o celular você não consegue ficar assim, porque até porque boa parte da tua vida está toda aí, as pessoas te acham por aí, enfim, coisas da modernidade,
Vamos ver como é que a gente consegue equilibrar, se é que a gente consegue, né, equilibrar tudo isso. Né? Hoje vai ser o momento ideal para a gente conversar, entender um pouco mais, né? Verdade. Seja em quadra, no gramado, no mar ou na piscina, muitos atletas brasileiros se destacaram e deixaram sua marca no esporte mundial. Pois é, o esporte fomenta ações de responsabilidade social, transforma pessoas e tem atraído cada vez mais futuros atletas, alcançando todas as gerações. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar no Notícias do Bem de hoje com a treinadora Adriana Oliveira. Bem, é apresentadora aqui do nosso Esporte, Vida e Fé, ela que também faz parte aqui da nossa IPPTV. Então, daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo com a Adriana Oliveira. Aguarde aí, você vai acompanhar a nossa conversa, tá certo? Então, tem duas boas prosas aí pela frente para você aqui no nosso Notícias do Bem. Ai, hoje tá bom, hein? Que delícia! Vários estados do país já iniciaram a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Pois é, aqui em São Paulo, a imunização começou com as crianças portadoras de comorbidades. Veja um resumo da reportagem que a gente preparou para você no Notícias do Bem de hoje. 64 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer já estão disponíveis e sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde e AMAs integradas da capital paulista. As crianças precisam estar acompanhadas pelos responsáveis e apresentar documentos que comprovem a comorbidade. Já a imunização das crianças sem comorbidades está prevista para começar no estado de São Paulo na segunda semana de fevereiro, mas pode haver alterações no calendário de acordo com a disponibilidade de doses. A primeira criança do grupo prioritário foi vacinada em São Paulo durante uma cerimônia oficial que anunciou o início da imunização no estado. Nesta primeira fase, o grupo prioritário inclui crianças com deficiência, comorbidades, indígenas ou quilombolas. No calendário inicial previsto pelo governo do estado, irão tomar a vacina até o dia 10 de fevereiro as crianças de 5 a 11 anos do grupo prioritário e da segunda semana de fevereiro até o final do mês, as crianças em geral, começando pelas idades de 11, 10 e 9 anos. As datas para o início das demais idades ainda não foram divulgadas. O indígena Davi Chavante, de 8 anos, que veio para São Paulo fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, foi o primeiro a receber o imunizante no Brasil. Ele mora em Piracicaba, no interior do estado, com uma tutora. Alegria, que eu vou tomar a vacina da Covid e eu vou estar um pouco mais protegida. A capacidade de vacinação do estado é de 250 mil crianças por dia, mas esse número pode ser até maior de acordo com a demanda. Muito bem, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você sobre o início da vacinação das crianças aqui no estado de São Paulo. Aliás, na verdade, a vacinação infantil já começou em praticamente todos os estados do Brasil, né? A gente está mostrando especificamente São Paulo, porque a gente está aqui, enfim. Mas a vacinação já está acontecendo em todos os estados, né? A gente já viu cerimônias de início acontecendo na maioria dos estados e todos eles já estão com a campanha em andamento, né? Precisam chegar mais doses para que todo mundo possa ser atendido, na verdade. Exatamente. Pois é, é hora de saber como é que fica o tempo para o Brasil nesta quarta-feira. A Tainá vai lá no telão contar pra gente, vai dar todas as informações. Vamos lá com ela. E vocês vêm comigo aqui, hein? Agora é hora da gente ficar por dentro do tempo aqui, desse momento tão especial, né? Quarta-feira e as instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre as regiões sudeste e sul do país. Mas o sol consegue aparecer e as temperaturas ainda sobem. O sol aparece intercalando com períodos de chuva, gente, é isso mesmo. O sol aqui em São Paulo, né, ele tá aparecendo, tá um dia lindo hoje, né? Quem acordou hoje aqui, quem já acordou em São Paulo, que eu acho que a grande maioria, já pôde presenciar uma manhã muito especial. Alguns já chegaram até falando, tá sol, né? Mas algumas nuvens também já apareceram, né? E durante todo o dia nós teremos essas nuvens, mas temos pancada de chuva à tarde. E à noite, mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter sol com algumas nuvens de manhã,
também com pancada de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 38. Em Curitiba, no Paraná, sol e aumento de nuvens de manhã. Também pancada de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18, máxima de 28 graus. Olha só. Muito bem, tempo passado a limpo aí. Pelo menos na região sudeste e no sul tá tudo certinho. Daqui a pouco a gente vai voltar para trazer as informações das regiões centro-oeste, nordeste e norte para você. Exatamente. Aguarde. Pois é. E agora é hora, né, da nossa coluna Carrinho de Compras, produzida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. Olha, o episódio de hoje é uma delícia. Eu adoro. Você vai aprender a escolher e preparar um bom pescado. Olá, hoje o Carrinho de Compras começa de forma diferente. As frutas e hortaliças vão abrir espaço para fazermos um episódio especial sobre o pescado. Fica ligado que o Carrinho de Compras já está começando. Olha que prato bonito, gente. Maravilha! Essa aqui é a costela de tambaqui, um peixe de água doce típico da Amazônia que também é encontrado em outras bacias brasileiras. Uma delícia! O Brasil é um privilegiado em relação ao pescado. Com uma costa enorme e uma grande quantidade de rios, existe uma diversidade incrível de espécies de águas doce e salgada. A gente tem que aproveitar e consumir mais dessa proteína animal, saborosa e rica em vitaminas e minerais, ácidos graxos como o ômega 3, além de ferro, zinco e cálcio. Também é fonte de gorduras saudáveis. O brasileiro consome em média 9 quilos de pescado por ano. O recomendável são 12 quilos. A Organização Mundial de Saúde sugere pelo menos 250 gramas semanais. Para atingir essa meta é preciso saber escolher o pescado, né? Então bora aprender? Quando a gente fala de pescado, não se refere apenas aos peixes. Também falamos dos crustáceos, como camarão, moluscos, ostras e mexilhões, rãs, répteis e outros animais aquáticos usados na nossa alimentação. Agora eu vou mostrar o que você deve observar na hora da compra. Primeiro, somente compre pescado com inspeção oficial, seja municipal, estadual ou federal. A refrigeração é muito importante para manter a qualidade do pescado. Se ele estiver fresco, deve ser mantido com muito gelo, como esses aqui. Se estiver resfriado, a temperatura deve estar próxima de zero. E no caso do pescado congelado, deve estar a menos 18 graus, ou ainda mais baixo. Os peixes são um pescado mais consumido, por isso eu tô aqui com o Leandro Santos, que tem mais de 20 anos de experiência na área, para nos explicar o que a gente deve observar na hora de comprar um peixe fresco. Então ensina pra gente aqui, Léo, como é que funciona? Primeiro passo, você tem que olhar os olhos do peixe, se tá bem brilhoso. A guelra tem que estar bem fresquinha, de preferência se estiver babando. E a escama do peixe tem que estar brilhosa e firme, ela não pode estar soltando. Então pode embalar pra mim, que eu não sou besta, eu vou aproveitar que ele já escolheu, ele que sabe, vou levar. Bom, o carrinho de compras fica por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje e passe a consumir mais pescado. Até o próximo carrinho de compras, tchau! Deu até água na boca aqui, viu? Olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional
mas como educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Então, reforçando, né? São 2 unidades. Uma unidade no Butantã, outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, está aí o site na sua tela, www.centrorenovo.com.br. Recado dado, Tainá. Falando em recado, vamos ver os nossos recadinhos aí, né? A gente está cheio de interações aí no nosso chat, que eu sei que você já falou. Assim, olha, tem um monte de gente participando aqui, é hora de ver essa galera. Temos vários recadinhos. A Ana Cristina está participando e... Você não adivinha de onde ela está nos assistindo? Isso é inusitado. Ela não está na cozinha, ela não está em casa, ela está pegando a estrada com a família e ela pede até oração para quem está aqui nos acompanhando, que possa estar orando ali por elas, né, por eles, para que cuide, né, proteja durante toda essa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Deus acompanhe, é verdade. E São Pereira também está aqui participando. Bom dia, queridos amigos aí. Bom dia, aqui na Madeira é tarde. É verdade, na Ilha da Madeira já é 3 horas, eu acho que de diferença, se não me engano. É? Deus abençoe. Me corrija aí se eu estiver errado, hein? Mas acho que são 3 horas de diferença. Olha só, Deus abençoe muitíssimo, hoje e sempre. Amém. E a Miriam Moura, Rio de Janeiro, né? Ligadinho com vocês. Bacana. Laura Siqueira também aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Tá trabalhando e tá nos acompanhando também. E com certeza deve estar passando calor, porque Cuiabá não tem erro. Cuiabá tá sempre quente, né? É inevitável. É inevitável, Cuiabá. Fábio Melo também, manda um alô para Manaus. Fabiano Melo e Josué Melo. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço para a turma de Manaus, assistindo a gente. Belíssima capital do Amazonas. Quem já teve a oportunidade de conhecer Manaus, quem já teve a oportunidade de estar em Manaus, sabe do que eu estou falando. É maravilhosa Manaus. Se você não conhece, vá conhecer Manaus. Vale a pena. Quero em breve, hein? Clara Sueli também. Bom dia, gente do bem. Depois de uma boa caminhada, que ela já executou, certeza. E escutar você é muito bom. Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. Da Quarta Igreja Presbiteriana. E o José Eufrásio também aqui. Bom dia, meu nome é Josefa, estou falando da cidade de Aparecida de São Paulo. E quem está aqui acompanhando a gente, Raízes Profundas também. E ela colocou aqui, gente, Notícias do Bem merece mais likes. É verdade, aproveita, deixa o seu like aí pra gente também. Ela todo nos mundo que tá ajudando assistindo aqui, aí. ó, com recadinho. E claro, Patrícia Dias Cruz também está aqui com a gente, né? Marcos Severo Amorim, nosso reverendo. Falei? Nós já adiantamos o recado, mas aqui se fez presente. Abraço, reverendo, para toda a galera aí de Mossoró, o pessoal acompanhando a gente pela rádio Rumo ao Sertão. Sejam todos muito bem-vindos ao Notícias do Bem dessa terça. E Ricardo Reis reforçando aquele recadinho de sempre. Quem assiste Notícias do Bem fica... Bem, agora eu aprendi, Ricardo. Agora já o querido não esquece mais. Nós temos também a Vilma Ernesto aqui com a gente. A Moniquinha diretamente do Japão nos acompanhando. Do outro lado do mundo. Nos acompanhando, Aldeci Brito, boa tarde, assistindo aqui de São João Boa Vista, enquanto cuida do almoço. Coisa boa, e a gente com fome. Josiane também, ligadinha aqui na IPPTV, diretamente de Roma, ali, bacana. Logo ali também. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, que especial que vocês estão aqui, né, acompanhando e deixando o seu recadinho. E se você está com a gente também e ainda não deixou seu recado, interaja com Notícias do Bem, esse espaço é todo seu, a gente quer conversar com você aqui também no nosso programa. E agora nós vamos falar sobre esporte? Esse é o momento. Vamos lá, então. A gente estava falando exatamente a respeito desse tema, né? A gente conversou um pouco aqui a respeito da importância do esporte, de como o esporte muda a vida das pessoas e como cada vez mais gerações, né, estão fazendo parte dessa onda esportiva. Mas quem está com a gente é a nossa apresentadora aqui do Esporte Vida e Fé. Adriana Oliveira, que tem uma vivência
e que tem oportunidade também de todos os, né, quase todos os sábados, né, conhecer, conversar com atletas. Eu acho que ela é a pessoa ideal para estar conversando com a gente hoje, certeza. compartilhar um pouco mais sobre esse tema. Adriana, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-la aqui no nosso programa para falar desse assunto que você gosta tanto, que, né, faz parte da sua vida. Para algumas pessoas faz um pouco menos de parte da vida. Mas para outras faz mais. Mas de qualquer maneira, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Boa tarde para você, Adriana. Boa tarde. É um prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre esporte, né? Um assunto que faz parte da minha vida. E prazer estar conectada aqui, né? Conversar com o pessoal do chat e quem tiver dúvidas sobre o assunto. Bacana, Adriana. Com a pandemia, a gente pode dizer que a gente viveu um momento diferente, né, em todos os setores. A nossa vida ficou diferente com a pandemia. Como é que ficou a questão da atividade física ou da atividade esportiva, mais especificamente, durante esse último ano e meio, né? Houve uma diminuição de prática do esporte, isso agora está voltando ao normal. Conta pra gente um pouco. Na verdade, vou falar assim pelo clube que eu trabalho, a gente continuou a realizar as atividades, né? Só que de forma remota, né? Então a gente fazia, assim como eu estou conversando com vocês, a prática da atividade esportiva da modalidade de futebol, que é com que eu trabalho. Mas a gente pôde perceber, até com pesquisas, que a atividade física ela aumentou no período de pandemia, né? Do que diminuiu. Diminuiu da forma presencial, né? Principalmente ali 2020, né? No ápice da pandemia. Porém, ela aumentou em público, né? Em pessoas que começaram a prestar atenção na vida saudável e que poderia prevenir, assim, não só, né, do Covid-19, mas de gripes, né? O corpo automaticamente você vai se tornando mais saudável, tendo uma qualidade de vida melhor, então ela aumentou nesse período. E Adriana, como que você vê, analisando essa questão de que aumentou, né? Você acha que com essa questão da Covid, as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com a saúde, buscaram ter uma atividade física para se movimentar? Com certeza. A gente ficou um tempo, né, em casa e refletindo nas coisas, né, e principalmente refletindo no quão importante é a atividade física, não de modo de alto rendimento nem nada mais, para nossa saúde, tanto física quanto mental, e as pessoas começaram a praticar, seja no sofá de casa, né, acompanhando alguma aula, seja foram liberando as coisas, começando com uma caminhada, uma corrida, algo que você poderia fazer, né, com o distanciamento social. Mas eu acho que nós, né, a gente começou a refletir sobre o quão importante é para a nossa vida, não só para a saúde física, mas para a nossa saúde mental também. É verdade. Adriana, a caminhada e a corrida, elas são as campeãs de atividade, assim, são as mais feitas, a gente pode dizer assim? Eu acredito que sim, porque você não precisa de muita coisa, né? E é uma atividade boa para você começar, né? E você caminhar, eu vou ali no ponto de ônibus, então eu vou caminhando. Não, mas você desligar, agora é meu momento de caminhar mesmo. E aí, nesse momento, até a gente vai conversando com Deus, pensando nas coisas que eu preciso fazer, desligando um pouco das coisas que estão acontecendo. Então, por isso que eu acho que ela seja a campeã desse começo, né? Aí, após caminhada, cada um vai naquilo que gosta mais. Eu costumo dizer que não tem, assim, um segredo, né? Se eu gosto de dançar, se eu gosto de praticar algum esporte, eu vou caminhando em direção àquilo que me chama atenção e que eu gosto de fazer. Mas a caminhada é a parte mais simples, né? Não demanda tanto impacto, né? E é um começo legal sim de se fazer.
Legal, a gente pode dizer que é a porta de entrada, né? Agora, tem alguns cuidados, É a mesmo para porta de caminhada, mesmo para a corrida, tem alguns cuidados que precisam ser tomados, né? É sempre bom você visitar um médico antes, enfim. Queria que você explicasse para a Com gente, quem está certeza. parado absolutamente e quer começar a fazer, e quer começar, sei lá, pela caminhada ou por uma atividade física leve, quais são os primeiros passos? Primeiro, como você acabou de dizer, né, procurar um médico, né, fazer um check-up geral, como que você tá, né, como você está se sentindo. E acho que o segundo passo é conversar com algum profissional da área da educação física, né, porque de repente não é só você chegar e começar a fazer atividade, mas com um médico, né, e um profissional de educação física, você vai ter total consciência, né, e certeza daquilo que você pode ou não fazer, né? Uhum. Adriana, agora um esporte que por muito tempo acho que foi o destaque era sempre o esporte de futebol, né? Que por muito tempo, muitos anos, acho que vinha-se o domínio, o futebol masculino, né? A gente via sendo transmitido e sempre os homens jogando. E hoje a gente vê que o futebol feminino tem tido muito destaque, né? Como falar um pouco dessa crescente, né? E hoje nós temos times menores, vemos times amadores surgindo e cada vez mais as mulheres estão buscando essa modalidade, mesmo até por diversão mesmo, só como uma modalidade ali de As meninas, prática, as meninas desde muito cedo, né? já estão curtindo jogar bola, né? Com certeza. Eu me sinto um pouco mãe, né? Porque eu passei um período enquanto atleta que ninguém conhecia, né? Ninguém sabia o que era o futebol feminino. E acho que a Copa do Mundo ajudou muito, né? A dar esse boom, as pessoas perceberem, né? Essa modalidade que a mulher pode praticar. E o que você falou, não só no âmbito profissional, que tem evoluído demais, as meninas hoje, né? Claro, não são todos os clubes, mas tem clube que já assina a carteira, então você pode viver só do futebol, mas no âmbito, como vocês falaram mesmo, de ir lá e jogar futebol, e gostar de jogar futebol, e alugar uma quadra porque querem jogar futebol com amigas, querem pelo prazer do esporte, né? E não só isso, existem muitos lugares que até eu também trabalho com isso, fazem a prática do funcional mais futebol. Então, aquela galera que tá de olho na saúde, então quero fazer uma atividade, um funcional, uma atividade mais forte junto com o futebol. E isso tem crescido demais. Se você for ver nas quadras de São Paulo, sempre vai ter um horário ou para o funcional mais o futebol, uma parte mais física, ou para galera que está ali só para se divertir com as amigas. Eu acho que aumentou em mais de 50% do que era antes, né? Antes nem tinha isso, né? Era só opcional. É verdade, é verdade. Isso a gente percebe, esse crescimento que você falou no futebol feminino, a gente percebe esse crescimento de modo geral, tanto feminino como masculino, em todos os esportes, ou tem um esporte da moda hoje? A gente viu que com a chegada de algumas modalidades nas Olimpíadas, algumas modalidades esportivas que o pessoal meio que olhava com canto de olho, assim, tipo skate, por exemplo, meio que mudou, ganharam destaque, mudou um pouco a visão também, não foi, Adriana? Sim, olha só a importância do que a mídia passa para as pessoas, né? Tanto, né, o nosso canal aí da igreja, o YouTube, quanto a TV aberta mesmo, né? Se elas não mostrassem que é um esporte e que é competitivo e que é legal de se fazer, a gente talvez, né, muitas pessoas ainda olhariam meio torto, né? Mas a questão é de ser mostrado, ser apresentado, tudo aquilo que é apresentado e de repente ver o caso da Raíssa, né? Ver uma menininha sendo ouro, né? Numa categoria que engloba todas as idades e aí mostra para o mundo, né? A menina, eu também quero praticar o skate não é como isso, eu até acho legal falar porque era um tabu, né? Como as pessoas imaginavam o skate era ali meio marginalizado, né? E não é. Então, a importância de ser mostrado, né? Através da Copa do Mundo, foi mostrado o futebol.
através das Olimpíadas, foi mostrado diversas outras modalidades, né? E isso é legal, porque só quem tem a crescer, não só quem está competindo, mas a qualidade de vida de muitas pessoas, né? Que passaram a praticar. Isso é muito bacana. Olha, eu quero compartilhar 2 comentários aqui super legais. O Ricardo Reis, ele já tinha comentado algumas vezes que ele pratica o ciclismo, né? E ele colocou aqui, ó, o pedalo, né, o ciclismo, toda a prática de esporte é de suma importância em nossos dias. E a Clara Sueli colocou assim, ó, eu tenho 62 anos e ainda quero ir na São Silvestre. Olha que graça. Olha que demais. É muito legal, e a São Silvestre, ela é tão acolhedora que você pode participar da São Silvestre caminhando ou correndo, né? Então, o que importa, né, a participação lá é mostrar que está fazendo algo bem, né, de se sentir bem, né? O esporte proporciona isso, né? O que eu acho, né, na educação, além de você aprender disciplina, né, você aprender a respeitar o próximo, tudo isso o esporte proporciona, só que muito mais do que isso, ele proporciona uma alegria, né, e uma qualidade de vida. É verdade. Agora tem uma outra questão importante que eu queria tratar contigo, que é a questão da responsabilidade social associada ao esporte, né? A prática esportiva, a gente sabe disso, né? As iniciativas de práticas esportivas ajudaram a mudar a realidade de muita gente e ainda ajudam a mudar a realidade de muita gente, né? Tira muita criança da rua, enfim. Tem um trabalho aí relacionado ao esporte com responsabilidade social que a gente não pode deixar de falar também, né? Sim, e eu costumo falar do futebol porque é a área que eu domino mais, mas no futebol, essa parte de sociabilização, a gente costuma dizer que é um dos esportes mais democráticos que existem, porque qualquer pessoa pode participar, independente de sua classe social, né, independente de sua forma física, e ali você constrói não só um atleta, né? Mas você constrói um cidadão, e isso é muito importante a gente sempre falar. Talvez possa ser até uma fala clichê, mas é a verdade, e o esporte ele transforma dessa maneira. Então, existem diversos valores intrínsecos no futebol e no esporte em geral, que você, não importa o que você passou, a forma que você foi criado, você vai aprender a respeitar o seu próximo, né? Você vai aprender que existem regras, você vai entender que o seu próximo é importante para você naquele esporte que você não faz, exceto os esportes individuais, né? Mas mesmo assim o respeito ao técnico, mas você vai entender que o seu próximo ele é muito importante para aquilo que você está fazendo no corpo. Você vai entender sobre metas, sobre objetivos, diversas coisas que você constrói o ser humano, independente se ele vai se tornar alguém profissional ou não. E Adriana, uma das questões assim que a gente vê com o esporte é que ele vem transformando gerações, né? Ele influencia gerações, né? Como que você vê essa questão? Com certeza. Assim? Qual foi sua influência na sua decisão quando criança lá? Como é que foi esse momento? A minha influência foi o meu pai, ele sempre gostou muito de futebol, e aí onde ele ia, se ele ia jogar ou se ele ia assistir, eu estava próxima, eu estava perto. E ali, lá atrás, onde uma menina não era muito bem vista, assim como a gente comentou sobre o skate, né? Jogando futebol, ele mesmo assim me incentivava, né? Comprava camisa de clube, foi quem me levou para a escolinha de futebol. Então, eu tive muita influência e eu acho que isso a gente acaba passando, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano, eu não forço ele a nada, mas aqui em casa tem um monte de bola. Então, o ambiente ajuda e acaba influenciando. Se ele vai escolher o futebol ou não, eu acho que o próprio ambiente influencia. E foi assim que me influenciou também. Muito bacana. E você falou de um ponto importante, quer dizer, de não forçar a nada, né? Porque tem uma questão também da profissionalização do esporte, que é uma questão que precisa ser muito pessoal, né? Porque às vezes tem uns pais, umas mães também, que meio que forçam a barra para profissionalização e tal. Precisa, na verdade, respeitar também o que a criança quer, o que a criança gosta,
E o que ela tem aptidão também, não é isso, Adriana? Sim, porque a criança, acima de tudo, ela tem que se divertir, né? A gente vê academias de futebol, de outra modalidade, que começa bem pequena, mas às vezes eu já vi muito isso, a criança não gostaria de estar lá, mas às vezes o pai ou a mãe eram atletas e dá aquela forçadinha. Eu costumo falar que a gente tem que forçar a você fazer um atleta, né? Você fazer seu filho, sua filha praticar alguma atividade física em que ela vai se divertir. Aí agora, forçar uma determinada modalidade, aí, de repente, você profissionalizar antes ou colocar competição muito cedo, ela vai perder a vontade de se divertir, vai perder aquilo que ela tinha, né, de diversão, né? Mas sobre praticar algo, tem que incentivar desde pequeno, porque se a gente vive num mundo de tecnologia, a gente vive num mundo de muita tela, né? Tablets. Então, se a gente não dá uma forçadinha em algo de atividade física, naturalmente a criança vai ficar ali presa nessas outras formas. Então, eu sou muito a favor de você levar para alguma atividade física, mas não forçar ao que a criança não gosta e tudo tem que ser com muita diversão, né? Não, com toda certeza. Tem que se divertir, acima de tudo, a criança, né? Exatamente. E, Adriana, uma outra atividade, um outro talento além do esporte tem sido a nova fase aqui na IPPTV, né? Que é com a apresentação do programa, né? Que é o Esporte, Vida e Fé. E agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que está essa nova etapa, né, para o ano de 2022. Vem aí a temporada 2022. Quais as novidades? Como é que estão os preparativos para este ano? O que nos aguarda? Com certeza, né? Sou muito grata a Deus dele ter proporcionado esse programa, né? Porque mostrando, né, que o esporte ele é uma arma de evangelização, né, de levar o evangelho para as pessoas, valores cristãos para as pessoas através do esporte. E a gente costuma trazer no programa pessoas que têm feito a diferença com excelência e levando a palavra de Deus através de sua vida e através da modalidade que pratica, né? E a gente está muito ansioso para voltar e preparando cada vez mais muitas novidades e saindo um pouco do futebol, né? Porque a gente começou levando muita gente só do futebol, o que é maravilhoso, o que a gente ama muito, mas a gente quer explorar cada vez mais outras modalidades e descobrir pessoas que têm feito a diferença, que têm sido missionários através do esporte com coisas que a gente jamais pôde imaginar, né? Então a gente está atrás de... A gente já teve na temporada passada o floorball, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, se você, de repente, tem alguma curiosidade em saber sobre o floorball, pode pegar ali no IPP Play. Mas a gente quer trazer mais coisas diferentes, né? Esportes diferentes e pessoas que têm feito a diferença, né? E a gente já está atrás de skate também. Muito bacana. Adriana, para a gente fechar, eu queria que você deixasse seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, né? Quem quiser falar mais também, né? A respeito desse assunto tão gostoso, né? Que é o esporte, como é que a gente te encontra? Olha, hoje, né, atualmente, eu trabalho como treinadora de futebol, né? Sou responsável pelo futebol feminino no Clube A Hebraica. E através das minhas redes sociais eu posto algumas coisinhas do que a gente tem feito. Sou missionária na área do esporte também, então eu faço parte da Brasil Soccer Academy, que a gente tem como intuito levar valores, né, fazendo acampamentos de futebol, mas levar valores cristãos através do futebol. E também pratico, né, como mãe é um pouco difícil o tempo, futebol freestyle, que são manobras realizadas com a bola. E eu tenho também para mim que é uma arma também de evangelismo. Então, se de repente você tem, quem está nos assistindo, você tem algum evento com criança, com ONG, queira levar a palavra de Deus, o esporte é maravilhoso para fazer isso.
Ai, E legal. não falei a minha rede social, eu tô no Instagram como @drica85, né? Tá aparecendo embaixo. E aí também o clube que eu trabalho, né, ali na Hebraica. Não consegui, eu sou ex-atleta, né? Mas não consegui, parei de jogar. Achei que minha parte no esporte teria acabado, mas Deus, Ele que nos coloca, né? Ele que nos dá o dom, né? E nos coloca nos lugares. E eu percebi que a minha área e a minha missão é no esporte. Muito bacana. Adriana, obrigado pela conversa, obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui no Notícias do Bem de hoje. Volte sempre, né? E a gente se encontra aqui na IPP-TV com Esporte, Vida e Fé. Boa semana para você. Deus abençoe. Um beijo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Um abraço aí para todos para vocês e para todos que nos assistem. Muito bacana. Tá aí a Adriana Oliveira, treinadora, falando com a gente a respeito de esporte, né? Aqui no nosso Notícias do Bem. E depois do intervalo, São Paulo inicia a vacinação de crianças contra a Covid-19. 64 mil doses já estão disponíveis. E ainda, o uso da internet cresceu durante a pandemia. O Brasil registra hoje 152 milhões de usuários, o que representa 81% da população com mais de 10 anos. Em 2021, os usuários do Brasil passaram, em média, mais de 5 horas por dia no smartphone, hein? Entre os aplicativos sociais mais utilizados estavam os WhatsApps e o TikTok. Imagine só o tempo de uso que ficavam com eles. Imagina, mas como é que a internet consegue exercer essa influência direta na nossa vida? Quem vai estar com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello. Dá tempo de você participar, deixa o seu recado, faça a sua pergunta, interaja aí no chat do nosso canal, a gente quer saber com quem a gente está conversando. Vamos para o intervalo? Notícias do Bem volta já com mais informações. Não saia daí. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus.
pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4:30 da tarde. E no domingo, às 7:30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que bom que você continua com a gente. Estamos de volta com Notícias do Bem ao vivo aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando, né, nosso encontro de segunda a sexta, sempre às 11:30 da manhã. Horário alternativo às 18h30. Tá um pouquinho mais tarde, agora era 18, agora é 18h30, tá bom? Nosso horário alternativo. A gente espera você todos os dias aqui para muita informação. E falando em informação, a gente vai continuar de olho nas informações de como é que fica o tempo no Brasil nessa quarta-feira. A Tainá vai lá no telão contar pra gente. Vamos lá. Agora, nós vamos saber nessa quarta-feira que continua com temperaturas altas e a previsão também continua com pancadas de chuva nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. A sensação vai ser de ar bastante abafado no decorrer do dia, hein, gente? Rondonópolis, no Mato Grosso, sol com algumas nuvens e pancada de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. As temperaturas variam mínima de 22 graus e máxima de 34 graus. A região Nordeste, em Salvador, tempo aberto, sol durante o dia, mas à tarde o tempo fica, o quê? Pancadas de chuva, né? E à noite também. O tempo, né, dá essa mudadinha ali, mas as temperaturas, variam de mínima de 23 graus e máxima de 31. Em Ariquemes, em Rondônia, sol com algumas nuvens durante o dia. Chove à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Pronto, Brasil todo passado a limpo agora. Agora esse Ariquemes, tempo... agora Ariquemes aí foi meio, né, saudades da vizinhança, não foi? Ah, não, você sabe que Ariquemes eu não conhecia muito? Olha, eu fui umas 2 vezes só. Todo mundo sabe que a Tainá é de Rondônia, né? Se você não sabia, tá sabendo agora. Tainá é lá do norte. Rondônia, lá do norte. Então, Ariquemes é pertinho da cidade dela. De Cacoal, né? Ariquemes é perto de Cacoal, que eu me lembro. De Paraná, Ariquemes. Ariquemes é mais próximo de Porto Velho. Então, ele é um pouquinho mais longinho. Eram umas horinhas. Vizinhança. É vizinho, né? Vizinho, é que Rondônia tudo é perto. Tudo é perto porque é a BR. Então, você pega... Tudo é muito perto. Eu não posso falar que nada é longe. É verdade. Porto Velho, no máximo, 4 horas e meia de estrada. 5 horas, você já está na capital. Olha só que pertinho, né? Vamos continuar com as nossas notícias? Olha só. Vamos lá. Mesmo não sendo obrigatório, alguns bares e restaurantes aqui de São Paulo começaram a exigir o comprovante de vacinação dos seus clientes. É, isso mesmo. E quem traz as informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Ainda não se trata de uma maioria expressiva dos restaurantes. Porém, boa parte deles ainda querem manter os procedimentos obrigatórios do Plano São Paulo, com o distanciamento entre as mesas, a oferta de álcool em gel e o uso de máscaras. Pela lei, o comprovante das 2 doses da vacina na capital paulista não é obrigatório nesse setor. O passaporte deve ser exigido em festas, bailes e outros eventos semelhantes em clubes e casas noturnas, independentemente da lotação. O passaporte vacinal também é obrigatório em shows, feiras, congressos, jogos e outras atividades diárias de eventos. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, não tem posicionamento fechado sobre as casas que exigem o passaporte. Isso porque, segundo a assessoria da entidade, o passaporte não é obrigatório, mas uma escolha de cada estabelecimento. Em outras cidades, como o Rio de Janeiro, o passaporte é cobrado ao cliente que quer comer na área interna de restaurantes. No Ceará, o comprovante de imunização para frequentar estabelecimentos do tipo é obrigatório desde novembro. Já o presidente Jair Bolsonaro, do PL, é crítico da estratégia, apontada por especialistas como importante para reduzir o risco de contágio. Querendo Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Até amanhã, ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. O Matheus Santos vai estar de volta aqui. Muito bom. E hoje é dia da nossa coluna de Direito do Consumidor. Pois é, a advogada, a doutora Adriana Pereira, especialista na área,
alerta aos pais sobre as tão aguardadas listas de material escolar e dá dicas na hora de comprar. Ó, eu sei que os filhos amam essas listas, mas os pais... Vamos ver as dicas da doutora Adriana. Olá, hoje nosso bate-papo vai ser sobre volta às aulas, como economizar no material escolar, o que materiais podem ser exigidos pela instituição de ensino e quais materiais são vedados pela legislação de serem solicitados pela instituição de ensino. A gente vai começar a falar sobre os materiais que podem ser solicitados pela instituição de ensino e o momento em que isso deve ser solicitado pelos pais. Então, no momento da matrícula, os pais devem ganhar uma lista de material escolar que vai ser utilizado no semestre ou vai ser utilizado no ano letivo. Nessa lista de material escolar, tem que ser os materiais que são necessários para o uso pedagógico, quer dizer, para a criança aprender naquele semestre ou no ano letivo. Essa disponibilização dessa lista, ela permite que o consumidor, no caso os pais, possam fazer pesquisa de preços, possam comprar no estabelecimento que eles entendem que é o melhor para eles e por isso que essa lista de material tem que ser disponibilizada para os pais. O que não pode ser cobrado dos pais? Não pode ser cobrado material de uso coletivo, isso é, um material que vai ser utilizado por todas as crianças ou que façam parte da própria prestação de serviço educacional. Eu vou dar aqui alguns exemplos porque eu acho que fica mais claro. É o copo descartável, o lápis, a caneta, né, para uso no quadro branco, papel higiênico, o toner da impressora. São materiais que já devem estar inclusos no custo do semestre ou do ano letivo. A escola não pode fazer com que os pais comprem um material que é inerente ao exercício da atividade que é a prestação dos serviços educacionais. A exigência da compra desse material é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é tido como prática abusiva prevista lá no artigo 39 e também é vedado pela Lei 12.886 de 2003, que trata exatamente sobre o material de uso coletivo, o material pedagógico, né, o que pode ou não pode ser cobrado pelas escolas. Outra coisa que às vezes é comum as escolas cobrarem é taxa de material. Então, ela disponibiliza algum material para uso em sala, seja apostila, seja caderno, seja borracha, e ela cobra essa taxa de material dos pais. Não pode, viola o Código de Defesa do Consumidor, viola uma lei específica que trata sobre a taxa de material, que é a Lei 9.870. Por quê? Porque fere o direito do consumidor, no caso os pais, de escolherem, de fazerem pesquisa, de poder comprar o produto ou os produtos no local onde ele entende que seja ou de melhor qualidade ou custo-benefício. Quem vai escolher, quem vai determinar os fatores de compra são os pais. Digamos que você esteja numa situação onde nada disso foi respeitado, né? Onde essa legislação está sendo descumprida, não foi disponibilizada a lista de material antecipadamente. O que você, pai, pode fazer? Você pode fazer uma reclamação coletiva, você pode reunir mais pais que estejam nessa mesma situação e fazer uma reclamação coletiva na própria instituição de ensino. Digamos que você faça essa reclamação, você não tenha resposta ou a resposta tenha sido insatisfatória. O que você deve fazer? Você pode entrar com uma reclamação no PROCON da sua região. No caso aqui, a gente está em São Paulo, então seria o PROCON de São Paulo, mas se você estiver em outra localidade, o PROCON da sua região. De preferência, essa reclamação, se ela for coletiva, ela ganha mais força porque o PROCON consegue verificar que não é só um pai que está sendo desrespeitado em seus direitos, mas sim um grupo de pais que está sendo desrespeitado em seus direitos. Ou se você entender melhor, você pode entrar com uma ação judicial, para isso você vai ter que procurar um advogado e entrar com uma demanda falando sobre respeitar seus direitos e cessar as violações. A gente sabe que janeiro é um mês onde há muitas despesas, né? Junta tudo, IPVA, taxa de material escolar, são outras despesas. Então, como você pode fazer para economizar na hora da compra do material escolar? O PROCON São Paulo fez uma pesquisa de preços e verificou que existem
produtos onde há uma oscilação de até 341%. É isso mesmo, é 341%. Então, o que diz que há uma grande diferença de preços dependendo do local ou da região em que você compra esses produtos. Se você quiser ter acesso à pesquisa, é só entrar no site do Procon, onde eles disponibilizam o menor preço encontrado e o maior preço encontrado dos produtos que normalmente constituem e que compõem o material escolar. O produto que teve maior variação foi a massinha de modelar, uma caixa com seis itens, foi o produto que teve maior variação de preço. Também nessa pesquisa, o Procon verificou que de 2021 para 2022, essa pesquisa foi feita nas 2 primeiras quinzenas de dezembro de 2021, houve uma variação, um aumento do preço médio de 15,86%. Então, quer dizer, o material escolar hoje, ele está mais caro do que o praticado no ano passado. E como você pode fazer para economizar? Eu já disse uma pesquisa de preço. Outra é reunir pais, um grupo de pais da mesma escola ou da mesma região e ir no local, no fornecedor e negociar preços. Por quê? Um grupo de pais, ele tem muito mais força do que um pai sozinho negociando preço, negociando itens que podem ser 10 itens, agora 30 pais, a gente está falando aí de 300 itens, tem um peso grande a compra coletiva. Outra forma de fazer é fazer um inventário, ver o que você pode reutilizar do semestre ou do ano passado para evitar que você tenha que comprar novamente esses produtos. A terceira coisa é evitar fazer a compra com seus pequenos, né? Por quê? Porque naturalmente você vai comprar coisas que você não precisa ou coisas que estão caras naquela região porque você quer agradar o teu filho, quer agradar e evitar aí que quer presentear o seu pequeno, né? E a outra medida que você pode fazer também é fazer a pesquisa pelo site. Então, antes de eu me deslocar da minha região e começar a ir papelaria por papelaria ou loja por loja para verificar se tem um material disponível, você pode fazer essa pesquisa online, ver onde tem a maior concentração de produtos, o preço médio praticado e essa consulta, essa pesquisa do Procon foi feita em 8 sites e 8 sites aí que atendem uma grande região, não só a região metropolitana de São Paulo, como outras localidades também. Então, esses são alguns cuidados que você deve tomar, ficar atento, né, se o que está sendo exigido para a escola é permitido pela legislação ou não, e no caso de estar sendo desrespeitado, fazer valer os seus direitos. Espero aí ter esclarecido esse ponto e a gente fica até um próximo encontro. Muito bem, dicas importantes, né? E falando em dicas, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou então no próprio site que está aparecendo aqui para você na nossa tela, www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Tainá Félix. Isso aí. Recado dado. E falando em recado, a gente continua na seção recados. Aqui a gente tem os recados agora do pessoal que está interagindo com a gente no nosso Notícias do Bem. Exatamente. A Sônia Silva está preparando o almoço e nos assistindo diretamente de Salvador. Oba! A Marisa Gomes está aqui com a gente. O que será que ela está preparando lá em Salvador? Eita, um peixinho. Será que tem um vatapá saindo lá, um caruru? Um cururu, como é que é? Caruru. De capote? Não é? Um cururu de papo. Não. Deixa pra lá depois. Nananã de capote. Ai, meu Deus, eu comi lá. É uma delícia. É desse tamanhozinho assim, ó. Eu vou pesquisar na internet porque eu passei vergonha agora. Cururu de papo. Não, de capote. Pesquisa. Olha. Ai, gente, ao vivo dá isso. Por que eu não pesquisei antes? Tá, eu vou pesquisar aqui e já falo. Aí tá aqui, olha.
Alessandra Gomes, a Wanda Almeida aqui com a gente, Olha, mandando Wanda. um abraço pra gente, pra toda a equipe. Vandinha, um beijo grande. Ela colocou aqui, ó, outra coisa importantíssima, aproveitando os recados, e a dica, né, da Adriana, não deixar a lista na loja e ir buscar depois os materiais, pois eles colocam materiais vencidos e de baixa qualidade. Materiais escolares tem que ter muita atenção, né? Exatamente. E é isso, ó, continue participando, deixe sua mensagem, porque o Notícias do Bem ainda não acabou não, gente. Depois do intervalo, o uso da internet cresceu durante a pandemia. O Brasil registra hoje 152 milhões de usuários, o que representa 81% da população com 10 anos ou mais. Pois é, tem um último relatório indicou que em 2021 os usuários do Brasil passaram em média, olha isso, mais de 5 horas por dia no smartphone. É muita coisa, né? E entre os aplicativos campeões de utilização estão o WhatsApp e o TikTok. Mas como é que a internet consegue exercer tanta influência direta na nossa vida, hein, Tainá? Pois é, mas quem vai conversar com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais o que é que causa tudo isso, por que que ele faz isso com a gente e se realmente ele exerce essa influência, é a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello. E você, você mesmo que está aí nos assistindo, pode participar, mande sua pergunta aqui no nosso chat, interaja com a gente, tá bom? Ó, o intervalo é rápido, não saia daí não. Fica aqui com a gente, hein? Voltamos já já. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia. Horário alternativo, terça-feira, às 9 da noite. Um programa do Instituto ITB. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades.
Orando pela cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem e a Tainá descobriu que era sururu de capote. Ela claro. fez uma confusão de caruru. Caruru é de que é? Cururu. Cururu é sapo, né? Sapo, cururu. É sapo. Cururu Ai, é sapo. gente. Caruru é de quiabo, que vai lá no vatapá. Caruru, vatapá, camarão, vinagrete para acarajé. São os componentes do acarajé. O bolinho de feijão fradinho, que é uma delícia, frito no azeite de dendê. Nunca comi esse caruru aí. Caruru é muito bom. É porque eu gosto de quiabo, então ajuda. Eu amo quiabo. Nossa, sururu de delícia. Quiabo, vou fazer essa semana. Ó, mas sururu de capote, gente, uma delícia, mas é forte, viu? Você que nunca comeu, tá aí no Nordeste, vai provar? Vai com calma, mas vai com calma mesmo. Vai devagar. Devagar, gente. Devagar sempre é o maior equilíbrio, né? Não é? Funciona sempre. Vamos de notícia, vai? Vamos lá. Vários estados do país já iniciaram a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Aqui em São Paulo, a imunização começou com as portadoras de comorbidades. 64 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer já estão disponíveis e sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde e AMAs integradas da capital paulista. As crianças precisam estar acompanhadas pelos responsáveis e apresentar documentos que comprovem a comorbidade. Já a imunização das crianças sem comorbidades está prevista para começar no estado de São Paulo na segunda semana de fevereiro, mas pode haver alterações no calendário de acordo com a disponibilidade de doses. Nós sabemos que para vacinar a nossa população, nós temos que atingir 90% de proteção, no mínimo, de toda a população, independente da faixa etária. E para que nós possamos conseguir atingir essas cifras, esse público etário tinha que ser vacinado. Isso ajuda a não só diminuir a transmissão de doença, porque, diferente daquilo que se dizia lá atrás em relação a outras variantes, a variante Ômicron faz com que essas crianças tenham sintomas e transmitam muito mais. E, ao longo da pandemia, desde março de 2020, nós tivemos mais de 2.500 crianças que internaram de forma grave. Infelizmente, 83 crianças perderam a sua vida. Portanto, esse momento não é só o controle da pandemia, mas é o controle da vida. E é dessa maneira que nós temos que encarar esse momento tão simbólico e tão importante. A primeira criança do grupo prioritário foi vacinada em São Paulo durante uma cerimônia oficial que anunciou o início da imunização no estado. Nesta primeira fase, o grupo prioritário inclui crianças com deficiência, comorbidades, indígenas ou quilombolas. No calendário inicial previsto pelo governo do estado, irão tomar a vacina até o dia 10 de fevereiro as crianças de 5 a 11 anos do grupo prioritário e da segunda semana de fevereiro até o final do mês, as crianças em geral, começando pelas idades de 11, 10 e 9 anos. As datas para o início das demais idades ainda não foram divulgadas. O indígena Davi Chavante, de 8 anos, que veio para São Paulo fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, foi o primeiro a receber o imunizante no Brasil. Ele mora em Piracicaba, no interior do estado, com uma tutora. Alegria, que eu vou tomar a vacina da Covid e eu vou estar um pouco mais protegida. A capacidade de vacinação do estado é de 250 mil crianças por dia, mas esse número pode ser até maior de acordo com a demanda, a disponibilidade de doses na capital e a movimentação nas unidades podem ser consultadas na plataforma de Olho na Fila. Muito bem, o pré-cadastro para vacinação das crianças já está liberado. Os pais podem acessar o site do Governo Paulista, www.vacinajá.sp.gov.br, para inserir os dados da criança e agilizar o atendimento nos postos de saúde do estado. É isso mesmo.
O uso da internet cresceu, sim, ele cresceu durante a pandemia. O Brasil registra hoje 152 milhões de usuários, o que corresponde a 81% da população com 10 anos ou mais. É verdade, os usuários passam em média no Brasil, de acordo com as pesquisas aí, mais ou menos 5 horas por dia no smartphone. Entre os aplicativos sociais, o WhatsApp e o TikTok têm os maiores tempos de uso. É isso mesmo, gente. E assim, de acordo com a pesquisa, os usuários também já passaram, né, em média, 29 horas por mês no aplicativo de mensagens. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. O WhatsApp também foi apontado como o aplicativo que os brasileiros mais abrem ao longo do dia. É trabalho, é conversa, é grupos, é tudo, né? É tudo, né? Mas como é que a internet consegue exercer tanta influência sobre as nossas vidas? A gente está recebendo a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello, para ela explicar para a gente aqui como é que funciona essa relação tão moderna, né, nossa, com esses aparelhinhos aqui. Tatiele, seja bem-vinda ao Notícias do Bem mais uma vez. Prazer em recebê-la. A gente parece que não consegue se livrar desse bicho, não, né? Muito difícil. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, ele facilita a nossa vida e muito, né? Por um lado, então a gente acaba buscando essa praticidade, fazendo disso o nosso trabalho e extrapolando um pouquinho, né, gente? Como a gente tem visto aí nas pesquisas, né? Exatamente. Tatiele, é isso, é o que você falou, né? São dois lados ali, né? Benefício, né? Os pós e os contras, né? Eu acho que a gente pode começar falando disso, né? A pesquisa mostra a quantidade de horas que a gente fica realmente envolvido nos telefones. Talvez podemos ter inúmeras justificativas, né, para poder falar o porquê que a gente fica trabalho. tanto tempo Justificativa com ele justificativa né? não falta, né? Mas acho que era bom a gente analisar os dois pontos aqui, né, os benefícios e os malefícios, né, desse aparelhinho para as nossas vidas, né? Isso mesmo. Bom, gente, no comecinho vocês falaram que a pesquisa mostra que a partir dos 10 anos são os usuários, né? Eu já gostaria de fazer um alerta aí, né? O ideal para as crianças, gente, é a partir dos 13, 14 anos. 10 anos é muito prejudicial, então acho que é uma coisa para os pais ligarem aí uma luzinha, né? Se a gente falar de pontos positivos, facilidade, celeridade, questão de trabalho mesmo, né? Muitas pessoas usam para venda, para divulgar o trabalho, aumentar aí, né, a sua renda. Mas os pontos negativos, gente, por exemplo, na questão relacionamento e comportamental. Nós temos mudado o nosso comportamento de forma drástica por conta dos celulares. Tem surgido, por exemplo, disfunções psicológicas por conta do uso excessivo de celular. Disfunções como, por exemplo, síndrome da vibração fantasma, ou seja, a pessoa o tempo todo ela acha que o celular vibrou quando na verdade não vibrou, ou seja, já é uma abstinência aí desse celular. A segunda coisa, que é uma pesquisa feita por Harvard, gente, essa eu achei assim fantástica, que comprova que quando nós estamos falando com uma pessoa tete a tete, a gente tem a tendência de falar de nós mesmos em torno de 30% a 40%. A gente fala de si. E isso libera aí um hormônio chamado dopamina, um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo bem-estar. E nas redes sociais, gente, quando nós estamos ali no smartphone, a gente eleva esse número para 80% falando de si mesmo. Fazendo com que a gente tenha aí uma descarga dessa dopamina. Mas qual é o problema disso, né? Isso nos torna as pessoas mais egoístas, pessoas com dificuldade de ouvir sobre o outro, impacientes, faz com que a gente tenha menos empatia. Esses são alguns dos impactos das redes sociais, do uso excessivo do smartphone, sem contar aí, por exemplo, impactos físicos mesmo, né? Diminuição da massa cinzenta. Outra pesquisa realizada na Universidade da Pensilvânia comprovou, por exemplo, que uma pessoa que coloca ali limitação para usar apenas 30 minutos do dia as redes sociais, houve uma redução considerável nos sintomas de depressão, ansiedade e angústia. Então, acho que dá para a gente
vê que precisamos aí de uma educação com relação ao smartphone, né? Na verdade, usá-lo como ferramenta, tudo bem. Usá-lo como diversão, ok, mas tem que ter limite. Acho que a palavra aí é equilíbrio, né? Com certeza. Agora, como é que a gente chega nesse equilíbrio, Tati? Eu acho, Quirino, que se a gente puder colocar uma limitação, por exemplo, a maioria dos smartphones, ele tem ali um sensor que você consegue programar o tempo de uso. Então, quando der por volta das 7, 8 horas da noite, você ativa para que ele não te mande nenhuma notificação, não chegue nada e você diminua esse tempo, pelo menos à noite, né? Você não vai dormir pensando nos problemas, não vai dormir pensando na vida do outro, naquilo que você viu. Você consegue fazer aí um tempo de desintoxicação. Acho que isso é importante, seria uma ótima coisa, né? A segunda coisa é realmente você ficar com aquilo que é essencial. Talvez não ter todas as redes sociais, mas você escolher uma das que você mais gosta, 2, né? E realmente, para quem trabalha, por exemplo, talvez fazer uso de uma conta comercial e aí deixar uma mensagem automática no momento que não estiver usando. Acho que são dicas que é fácil de implementar e vai trazer grande benefício, como essa pesquisa da Pensilvânia mostrou para a gente aí. Tá certo, Tati. E, enfim, a gente precisa saber usar tudo com sabedoria, obviamente, né? E aí, assim, analisando isso, quando a gente exagera, Tati, vamos supor assim, nós estávamos até aqui conversando e a gente estava até falando assim, olha, eu tenho equilíbrio, eu falei, eu sou meio ondinha, eu falei, eu sou 8,80. Quando eu falo, não quero, às vezes eu tenho mania de chegar e deixar ele dentro da bolsa, ele fica no silencioso o dia inteiro por causa do trabalho, ele fica aqui, eu esqueço de tirar do silencioso. Porque se eu tiro, eu esqueço de pôr. Então eu já deixo. Então, às vezes, se eu deixo ele na bolsa, ele amanhece dentro da bolsa. Então, aí todo mundo... Aí, quando eu abro, eu entro em pânico. Falo, meu senhor, também não pode ser assim. Mas, o que a gente faz também? Qual que é as consequências que a gente pode analisar? Porque quando a gente fala para o outro assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode te afetar, quando a gente fala do excesso, né? Quais são aquelas consequenciazinhas que isso pode causar, esse viciozinho, esse excesso que às vezes a gente não consegue medir, que causa no cérebro ali na pessoa? Existe essa consequência? Sim, existe sim, Tainá. Ótima pergunta. Gente, a consequência maior é a ansiedade. Né? Nós já temos visto aí um número assustador de pessoas ansiosas. E o contrário do que as pessoas pensam, que a ansiedade é só comer muito, que a ansiedade é só ficar aí preocupada com amanhã, não. Existem várias outras coisas. Por exemplo, quando eu abro o celular, como você disse, e tem um turbilhão de mensagens, provavelmente os meus batimentos cardíacos eles já dão uma acelerada. E isso já é aí um sinal de ansiedade. E aí, qual que é o problema? Isso faz com que eu queira olhar tudo, ver tudo muito rápido, faz com que muitas vezes eu não dê a atenção devida àquilo que precisa, né? E aí gera em mim essa sobrecarga. A segunda coisa, gente, é a depressão. A depressão, ela está muito relacionada à nossa comparação, ao nosso hábito de comparar a nossa vida com o que as pessoas postam. E a angústia. Um dos maiores relatos que eu tenho recebido é quando eu entro nas redes sociais, eu me sinto angustiada. O dia que eu uso as redes sociais, eu me sinto angustiada. E tudo isso está, sim, relacionado com o nosso cérebro. Porque quando nós estamos muito conectados, a tendência é que a gente fique mais isolados. E o estudo mostra que a solidão, né, no sentido, a gente fala assim, mas eu estou falando com tanta gente, né? Mas não é, de fato, uma conexão e um relacionamento. E os impactos dessa solidão, gente, é tão prejudicial quanto uma pessoa sedentária, quanto uma pessoa, por exemplo, com pressão sanguínea alta. Então, os efeitos são imensos. Sem contar aí um vício, né, que é o que a gente tem falado, que é essa liberação da dopamina, desse neurotransmissor, todas as vezes que você tem uma curtida. E quando a gente posta uma foto ou manda uma mensagem, o que a gente faz? Checa várias vezes para ver se a pessoa respondeu. E aí a gente desengaja de outras atividades, levando aí 20 a 25 minutos para se engajar de novo.
Então, são muitos efeitos, né, gente? Não, é muita coisa, é muita coisa. E uma coisa que você falou que eu acho que é extremamente importante a gente reforçar é que as redes sociais, né, de modo geral, elas são muito egocêntricas, né? Muito o eu, né? Enfim, isso não faz bem. E isso se reflete claramente na quantidade de selfies, né? Que a gente vê o tempo todo. Vamos fazer uma selfie aqui. Aí, ó. Tem uma selfie aqui. A selfie é consequência disso também, né? Sim, sim. A selfie, gente, quando eu faço uma selfie, as pesquisas dizem que as pessoas levam aí, elas checam 30, 40 vezes antes de postar, ou tentam essa média antes de postar uma foto para ver se ficou boa, e se não tem o número de curtida, as pessoas tiram. Então, o que isso vai ocasionando no seu comportamento? Você está sempre esperando uma recompensa, você está sempre esperando uma validação do outro. Então, se eu não sou validada naquela foto, se eu não sou validada naquilo que eu postei, então eu começo a entrar numa área de desvalor, eu começo a achar que então aquilo não foi tão bom, e isso vai para outras áreas da vida. Prova é o número de pessoas que nós temos aí com baixa autoestima, né? A estima da pessoa é medida a partir do elogio e do reconhecimento do outro. Eu não consigo mais olhar e dizer, uau, gostei disso aqui, isso aqui tá bom para mim, eu preciso da avaliação do outro. Então isso é muito preocupante, principalmente para os nossos adolescentes, né, gente, que não tem ainda tá em formação ainda o seu comportamento, tá em formação ainda a sua parte cerebral. Então é muito complicado eles viverem nessa dependência da aprovação do outro. É verdade. Olha só como isso tudo corrompe a nossa forma de ver, de olhar, de fazer uma leitura da situação, né? A gente distorce a realidade, né? Tatiele, eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos, porque eu sei que nas suas redes, né? E assim, lá ou quem quiser se aprofundar mais, conhecer mais, ou quem está passando por um momento um pouco complicado referente a essa área ou outra área semelhante, pode ter ajuda lá. Queira entrar em contato com você, conversar um pouco mais, se aprofundar, deixa seus contatos aí para que essa pessoa possa conversar mais com você. Tá bom, gente, muito obrigada. O meu contato pode ser pelas redes sociais, pelo Instagram, o que eu uso, né? by.tatiele.melo. E será um prazer, gente, responder as dúvidas de vocês. É importante a gente realmente pensar nesse assunto, né? Porque nós temos criados aí mendigos emocionais através das redes sociais. É verdade. Tati, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre, né? Você já é de casa. Um prazer, gente. Eu que agradeço. Tenha uma ótima tarde. Imagina, muito obrigado. Tá aí a Tatiele falando sobre esse vício, né? Essa dependência, né? Presos na tela. Vamos embora? Vamos embora, né? Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Você pode ver e rever Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Muito fácil, acesse lá youtube.com/IPPplay, curta os nossos vídeos, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com a família, compartilhe com os amigos, com os irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal cristão reformado 24 horas por dia na internet. Amanhã tem Notícias do Bem, 11h30 da manhã, se Deus quiser. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau.